Ele quer entender o porquê, ele quer entender a essência da coisa. Então, para finalizar assim, ó, a menor parábola da Bíblia fala assim, que o reino do céu, olha, Otávio, o reino dos céus é semelhante, aquela semelhança lá de façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É essa mesma semelhança. É semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou uma medida de fermento e mexeu até ficar tudo levedado. O reino dos céus é como se fosse, é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou uma medida de fermento e mexeu até ficar tudo levedado. Agora pergunto, será que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, está falando de mulher ali nessa história? Ele está falando de farinha? Ele está falando de mexer? Ele está falando de fermento? Ele não está falando de mulher. Ele não está falando de farinha, ele não está falando de fermento. Ele está falando de atitude, está falando de comportamento, está falando de verdade, está falando de relacionamento, tá falando de honestidade. Ele não está falando de farinha, ele não está falando de mulher, está falando de mexer. Então, a gente precisa perceber. Então, o judeu da idade do seu menino, ele começa a perceber essas coisas, ele é motivado a perceber essa essência.